Paz y gracia de parte de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Es con mucha alegría que les doy la bienvenida al programa Interpretando las Escrituras. Y el día de hoy tenemos un nuevo tema que se titula La entrada en la tierra prometida. Y para me ayudar en la interpretación de ese tema, tengo conmigo a nuestra querida hermana Diana Teixeira. Las Sagradas Escrituras nos relatan la maravillosa conquista de Canaán. Después de 40 años vagando por el desierto, Dios entendió que el pueblo de Israel finalmente estaba preparado para entrar en Canaán. La entrada en esta tierra iba a suceder únicamente por medio de la fe en Dios. Los israelitas se sintieron incapaces de vencer los gigantes que habitaban en Canaán, pero sabían que con Dios todo era posible. Pero para alcanzar la tierra prometida, en primer lugar, tendrían que conquistar la gran ciudad de Jericó, que tenía enormes murallas y habitantes fuertísimos. En el libro de Josué podemos leer sobre la conquista de esta ciudad y de cómo esta victoria abrió las puertas a la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero, ¿qué evidencias existen de que este evento aconteció en realidad? De hecho, ¿qué evidencias existen de que los israelitas estuvieron en aquella zona y de que haya existido una batalla? ¿Por qué es tan importante para nosotros saber si el pueblo de Israel entró en la tierra prometida? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? Para empezar a entendermos um pouquinho melhor esse tema, a primeira coisa que temos que fazer é um análise à história do povo israelita em Egipto. E para falarmos disso, temos que forçosamente falar também de Moisés, porque Moisés está intimamente relacionado tanto com a história bíblica como com a história egípcia. E para isto vamos falar um pouquinho da 18ª dinastia faraônica de Egipto. E vamos falar de Tutmoses I. Tutmoses I foi um faraó que se casou com uma mulher chamada Amós. Desta relação nasceu uma hija chamada Hatshepsut. E Hatshepsut é considerada por muitos arqueólogos e historiadores como a princesa egípcia que ha recebido a Moisés quando este vino ao rio Nilo, quando era chiquito, todavía um bebê e uma cesta, que lo recebeu, que lo cuidou e bueno, que lo ajudou para que ele não fuera muerto por el decreto del mismo faraó. Agora, como Tutmoses I não tuvo uma hija com Amós, ou melhor, não tuvo um hijo com Amós, ele tuvo um hijo com outra mulher, com uma concubina, e esse hijo se chamou Tutmoses II. Agora, quando o faraó Tutmoses I morreu, então Hatshepsut foi obrigada a casar com seu medio-hermano Tutmoses II. Desta relação nasceu também uma hija. E como Tutmoses II não logrou ter uma hija com Hatshepsut, então ele também, seguindo o exemplo de seu padre, se juntou com uma concubina e dessa concubina teve um filho que foi chamado Tutmoses III. Agora, este Tutmoses III também é muito interessante na história, muito importante, porque este faraó foi muito provavelmente o faraó que não permitiu que o povo de Israel salisse durante as 10 plagas, foi o faraó que endureceu seu coração e também é o faraó que muito provavelmente ha muerto no Mar Rojo, quando todo o mar se desabou sobre todos os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus. Agora, muito interessante também, dentro desta 18ª dinastia, é Akhenaton. Akhenaton foi um faraó conhecido como sendo o faraó monoteísta, o faraó que quis adorar unicamente um Deus. Então, este Akhenaton logrou durante algum tempo implementar esta religião de adoração unicamente a um Deus. O Deus que ele se propuso a adorar e que quiso que toda a nação egípcia adorasse era o Deus Atom. Por isso seu nome é Akhenaton. E quando analisamos todo o seu nome, quando damos a definição, o significado do seu nome era ele que alaba a Atom.
el dios del círculo o del disco solar. Ahora, este Akenatón foi casado com uma mulher chamada Nefertiti. Nefertiti foi considerada uma das mulheres mais belas do mundo antigo e seu nome significava la mais bella ha llegado. Assim, quando Nefertiti entrava em el palácio, quando visitava o pueblo, quando caminhava por las calles de Egipto, todas as pessoas quedavam admiradas, pois diziam, la mais bella ha llegado. Agora, dentro desta relação entre Akenatón e Nefertiti, ha nacido também um niño muito famoso em los dias de hoje, em los tiempos modernos, não tanto por seus hechos enquanto faraó, pero sí porque este foi o único faraó del qual se ha encontrado sua tumba completamente intacta. Estamos falando de Tutankamón. Seguramente já escucharam falar de Tutankamón e de seu tesouro que hoje se encontra no Museu del Cairo, em Egipto. Então, este faraó quedou conhecido não tanto por seus hechos, porque ele não ha construído grandes monumentos, não ha tenido grandes batalhas, pero ele sí é conhecido porque foi a única tumba que se ha encontrado no mundo moderno completamente intacta, com todos os tesouros, com tudo o que estava adentro. E então quedou muito conhecido por isso. Incluso, seguro que vocês escucharam falar também da maldição de Tutankamón. E se habla desta maldição porque os arqueólogos que encontraram a tumba de Tutankamón, todos eles, passado algum tempo, começaram a morrer um a um. E por isso as pessoas hablam ou começaram a falar da maldição de Tutankamón. Pero o que é que passou? Porque se habla? Porque morreram eles um a um. É importante nós demistificarmos um pouquinho isto, não? Então, o que passa é que em 1922, quando essa tumba ha sido encontrada, se deram conta que havia habido um deslizamento de terra e de pedras e a tumba quedou completamente cerrada. E por isso é que os ladrões de tumbas não han encontrado esta tumba e não la han assaltado, porque todas as outras tumbas dos faraós han sido roubadas e assaltadas, pero esta não la descobriram. Então, o que passa? A terra e as pedras cobriram totalmente esta tumba. Quedou hermeticamente cerrada. Não entrava nem ar, nem saía el aire. Então, o corpo de Tutankamón, que começou a descompor-se, então começou a libertar certos gases, assim como também todos os materiais usados para embalsamar o corpo de Tutankamón também libertaram gases tóxicos. E então as pessoas, ou os arqueólogos, quando descobriram essa tumba e quando entraram adentro dessa tumba, respiraram todos esses gases tóxicos. Então, sem saber, começaram depois, mais tarde, a morrer um a um. Agora, isso não se trata de nenhuma maldição, foi unicamente um azar que eles tiveram ao descobrir a tumba de Tutankamón. Agora, o que é interessante também falar sobre Tutankamón é que o nome de Tutankamón ao início não era Tutankamón, pero sim Tutankatón. E por que Tutankatón? Porque seu padre, Akenatón, como queria unicamente adorar o Deus do círculo solar, também, em honor a este Deus, ha dado este nome a Tutankatón. Então, Tutankatón em honor ao Deus do disco solar. Agora, o nome depois da morte de Akenatón ha sido cambiado por los sacerdotes egípcios para Tutankamón, pois os sacerdotes não se queriam acordar jamás del faraó que havia cambiado toda uma religião de 1500 anos, que era politeísta, para uma religião monoteísta. Eles tiveram muitos problemas, os sacerdotes, com o faraó Akenatón, porque não queriam cambiar isso, e muitos deles começaram a quedar sem emprego, porque eles, como adoravam vários deuses, agora o faraó estava implementando unicamente um deus, eles começaram a quedar sem emprego e houve uma crise muito grande entre os sacerdotes e entre o faraó Tutankamón.
Y por eso es que en el Museo del Cairo, en Egipto, que es donde está el sarcófago de Akenatón, podemos verificar que su nombre ha sido borrado, ha sido eliminado de su sarcófago. Agora, isto é algo muito importante, muito drástico em la cultura egípcia, porque ter seu nome borrado ou eliminado significava que essa pessoa agora iria estar a vagar e perdido eternamente em el mundo de los muertos. Pero así lo hicieron los sacerdotes porque não queriam manter jamás recuerdo deste faraó monoteísta e de sua religião. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Y qué es que eso tiene que ver con la entrada del pueblo de Israel en Canaán? Bueno, en el año 1889 han sido descubiertas unas cartas escritas en cuneiforme que datan exactamente del periodo del faraó Akenatón. E uma dessas cartas podemos ler um pedido de ajuda de um reino subordinado, de um reino vizinho ao Egito, que lhe está pedindo ajuda ao Egito porque estão sendo atacados por um povo estrangeiro. Agora, claro, o faraó e Egito não pudo ajudar este reino porque eles estavam tentando, e as tropas estavam muito ocupadas intentando controlar uma rebelião político-religiosa devido à implementação da religião monoteísta de Akenatón. Pero lo que es interesante, y vamos a leer este trecho de la carta, esta porción de la carta, para entendermos un poquito más y por qué que esto estará relacionado con el pueblo de Israel y su entrada en Canaán. Entonces, en esta carta podemos leer lo siguiente. De Apaú, gobernador de Gezer para Faraó. Mi señor, mi sol brillante del cielo, los abirús son más fuertes que nosotros. Sálvanos del poder de los abirús, sino ellos van a destruirnos. Ahora, lo interesante de esta porción de la carta es que estos abirús son considerados por muchos arqueólogos y historiadores como siendo los hebreos. E essa carta, ou esta porção da carta que terminamos de ler, é uma carta que se refere precisamente à conquista ou à batalha que houve em Jericó, em Canaã. Assim que é muito interessante e teremos uma prova concisa, prática de como a arqueologia está provando a Bíblia. E uma vez mais podemos dizer que a Bíblia é verídica e que houve realmente os hebreus, houve esta batalha e houve realmente a conquista de Canaán, y este pueblo logró entrar en la tierra prometida. Pero ¿por qué es esto tan importante para nosotros en el día de hoy? ¿Y por qué estaremos a hablar de esto hoy? Bueno, Jesús en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 dijo: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió llevar su pueblo, sus seguidores, sus fieles para junto de él. Y además nos dice que nos preparó un lugar para nosotros. Esta es la nueva tierra prometida por Jesús. Tenemos una tierra prometida para nosotros, una tierra bella que Jesús dijo que iba a preparar para cada uno de nosotros. Y para esto basta que tú puedas abrir tu corazón, aceptar Jesús en tu vida y permitir que el Espíritu Santo pueda hacer una transformación en ti, para que tú puedas aceptar Jesús como tu Señor y como tu Salvador, obedeciendo y siguiendo sus pasos en todo. En Apocalipsis 3, versículos 11 y 12, Jesús dijo: Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Querido amigo y querida amiga,
Mi deseo es que tú puedas estar en esa tierra prometida que Dios te quiere dar. Una tierra donde no habrá ni más dor, ni llanto, ni tristeza, pero sí una tierra donde abundará el amor, la alegría eterna y donde podrás disfrutar de todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.